Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña La Última Floresta, parte de la competencia de documental del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quiero agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, también a nuestro patrocinador 3M y a nuestro auspiciador El Comercio. También un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Chile en el Perú, así como a Ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan Luis Bolognesi, guionista y director brasileño de una trayectoria larga y muy reconocida. Nos presenta en esta edición del festival su más reciente película, La Última Floresta. Y también estará con nosotros Débora Delgado Pugley, socióloga, catedrática e investigadora especializada en política ambiental y climática con especial énfasis en la Amazonía. Sin más, los dejo conversando. Gracias. Gracias. Muito obrigada, Elizabeth. Muito obrigada com vocês pela oportunidade de dialogar em torno de um filme muito especial, que eu tenho muita sorte de ter desfrutado nesses dias, numa conjuntura de profundas mudanças aqui no Peru também, onde a questão cultural, intercultural e um diálogo muito mais profundo com as raízes ancestrais que os nossos países têm é mais visível. Então, as histórias do Peru e do Brasil são muito diferentes, mas nossos países são amazônicos, e profundamente amazônicos. E eu achei um contraponto muito especial para mim nas festas pátrias peruanas, de ter a oportunidade de dar uma olhada profunda para o teu trabalho e o trabalho que você tem feito com os Yanomami e a intimidade que você, Luiz, tem criado e você tem dado para nós a oportunidade também de ficar pertinho de um povo tão especial e tão próximo dos povos amazônicos do Peru também. Então, eu queria começar conhecendo um pouco mais, e eu acho que todo mundo tem curiosidade por saber qual foi o processo criativo do teu filme para conseguir esse relacionamento tão familiar e cômodo, né? Todo mundo fica à vontade com a câmera. E eu acho isso muito... E também fica à vontade de ser outros, fazer personagens, voltar pelo onírico. Eu achei isso muito especial, Luiz. E queria começar por isso, seu processo criativo e o relacionamento com o povo Yanomami. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade desse bate-papo, né, de estar participando com o filme A Última Floresta, do festival, e essa oportunidade de estar conversando com vocês e com a audiência peruana, né? Eu tenho um carinho e um interesse muito grande pela cultura peruana, já fui para o Peru algumas vezes, inclusive levei minhas filhas para fazer comigo uma jornada pelo Peru, e eu noto que os povos da Amazônia, eles têm muita influência. Eu sou um estudioso também das questões indígenas do Brasil. Antes de ser cineasta, eu trabalhei com antropologia, estudei antropologia, e eu noto coisas até que eu não encontro dos livros, que é influências da cultura quechua, por exemplo, nos povos tupi-guarani, do Tupimondé, do norte da Amazônia, no vestuário de penas, tem tem várias características que eu noto que na formação desses povos, provavelmente há cerca de 800 anos atrás, 700 anos atrás, nos intercâmbios que havia, houve, apesar de termos que atravessar os Andes e as geleiras, algum tipo de influência muito forte do universo quechua com os povos, né, da Amazônia brasileira, que são muito fronteiriços do Peru. É muito claro uma influência quechua ali, eu noto isso muito claramente.
Mas respondendo a sua pergunta, né, do método criativo, bom, primeiro eu decidi fazer esse filme, A Última Floresta, quando eu estava fazendo o filme anterior, né, também um doc-fiction, também um filme que transita entre as linguagens de documentário e ficção, porque nos meus 2 documentários, aliás, eu também colaborei com um terceiro que se chama Terra Vermelha, com um diretor italiano, com os Guarani Kaiowá. Em todos eles, a gente trabalha com documentário e ficção. Então, o meu método envolve também, ao fazer o documentário, criar estruturas de interpretação em que os indígenas trabalham como atores e constroem cenas que eles mesmos sugerem a narrativa. Eu estava fazendo o Ex-Pajé, Ex-Xamã, que é um filme que eu rodei com os Pater Suruí, que retrata e relata o processo violento de evangelização dos povos originários brasileiros, né, que está muito forte no Brasil. A igreja evangélica é muito forte no Brasil e nós temos um braço da igreja evangélico bastante agressivo no Brasil, que ataca as outras culturas, seja as de origem africanas, como a dos povos originários, atacando os xamãs, vilanizando os xamãs, dizendo que eles são expressões do diabo, né? E destruindo a imagem do xamã para um povo no processo de evangelização. O filme Ex-Pajé relata isso. Um xamã que está sob a pressão da igreja evangélica, e o filme cola nesse xamã, e nesse filme é esse processo de destruição do xamã. Quando eu estava filmando esse filme, eu decidi fazer que o próximo filme seria um filme contrário. Eu queria ir para a floresta, para uma área mais profunda e isolada da floresta, e filmar um povo onde os xamãs estivessem muito fortes, em que a igreja evangélica não conseguisse entrar e a gente pudesse ver os povos originários, vamos dizer assim, na sua plenitude da sua etnocultura, né, da sua potência cultural. E, nesse momento, eu identifiquei os Yanomami, entre várias possibilidades, e, mais precisamente, um xamã muito especial, que é o protagonista do filme, que vocês, quem acabou de assistir, já viu, que é o Davi Copenau Yanomami, e o convidei para fazer um filme com o povo Yanomami e com o Davi. Só que o meu processo criativo me levou a criar uma coisa muito original, que foi, eu convidei o Davi Copenaua não apenas para ser personagem do filme, mas eu convidei para ser co-roteirista. Portanto, este filme ele foi escrito por mim e por um xamã, pelo próprio xamã que é retratado. Então, o processo criativo ele se inicia nesse momento, na hora que eu divido a autoria com as minhas personagens, né? Em vez de tratá-los como objetos do filme, eu assumo uma opção radical em que os personagens são sujeitos da história, mas a ponto de eles mesmos decidirem que história vai ser contada e como essa história vai ser contada. Só que isso feito de uma maneira tão radical que eu perdi o controle. Teve um momento em que as ideias que eu tinha, o Davi não aceitava, dizia não é boa, não é por aí, e eu optava sempre pelas escolhas dele e ia fazendo adaptações do que eu imaginava que poderia ser o arco dramático, mas sempre em função das escolhas deles. Então, o processo começa com um processo de busca de muita intimidade, no qual o Davi, depois de me encontrar em Boa Vista, que é a capital de Roraima, me convidou para ir para a floresta onde ele vive numa área bem no meio da floresta, o território Yanomami é um território muito grande, e ele me convidou para ficar 2 semanas discutindo dramaturgia com ele. E aí o processo criativo se torna ainda mais radical, né? Porque aí eu não tenho como chegar lá nem de carro, nem de barco. É uma área bastante... Porque é uma serra no meio da floresta, não é a Amazônia de planície. É uma área perto da Venezuela, que já vai em direção à Venezuela, que é uma região de montanha, de serra. E, portanto, os rios não são navegáveis e não há estradas. Então, é um aviãozinho que larga, nos deixa lá, e você não tem sinal de Wi-Fi, você não tem telefonia, você se isola do mundo, e fiquei 2 semanas desenvolvendo a dramaturgia ali. E ali o Davi sugeriu, que é um processo bastante indígena, que ele não ia decidir as histórias que o filme iria contar sozinho. Então, ele fez algumas reuniões no final do dia com os homens mais velhos da aldeia e os principais guerreiros. E nesses encontros, nós debatíamos que histórias íamos contar. E aí surgia que, para os povos originários da Amazônia, e de um modo geral, para todos os povos originários antes da chegada dos europeus, o mundo mágico é a realidade, é o mundo real.
né? Nós falamos mitos, mas para eles, as personagens dos mitos estão no dia a dia. Os seres fantásticos da floresta, as entidades divinas que fazem o dia a dia, não são como um folclore para nós, que estão guardados em livros na biblioteca. Para os povos originários, essas divindades estão no dia a dia. Elas explicam uma doença de uma criança, elas intervêm e para eles explicam o azar numa caça ou um acidente, ou que tipo de intervenção eles têm que fazer para corrigir algo ou para evitar uma tragédia. O mágico está ali o tempo todo, né? Eu até acho, na minha leitura, que muito de Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa, no realismo fantástico, vem do pensamento realista indígena, que ele é fantástico em si. Não faz sentido separar a realidade de fantástico para esses povos, porque o pensamento deles é mágico. A ciência é mágica, a tecnologia é mágica, a linguagem é permeada pela magia o tempo todo. Com os Yanomami, e de um modo geral com os povos originários também, os sonhos também são considerados material real, material do dia a dia. Então, o que a gente sonha, nós, né, de influência europeia, entendemos que é algo que não aconteceu, uma narrativa cerebral que serve para a gente trabalhar na psicanálise e entender o nosso passado, o nosso futuro. Para os Yanomami, o sonho acontece. Eles acreditam que aquilo que eles sonham de noite é tão real quanto uma caçada de dia. E essa realidade está toda misturada. Então, quando nós fomos criar a dramaturgia, tanto essa mitologia como os sonhos, eles entravam com a potência de narrativa da mesma ordem dos fatos documentais. Assim como eu posso filmar uma caçada, eu deveria poder filmar, segundo eles, o encontro de um caçador com um ser encantado do fundo das águas. Isso deveria ser filmado. E nós começamos a incorporar isso para a linguagem do filme. Então, foi essa maneira de eu aprender a construir dispositivos narrativos de como filmar mitos, que nós chamamos de mitos, que para eles é realidade, e como filmar sonhos, que nós imaginamos, quando falamos de sonho, uma realidade que não é a realidade, que é um mundo de narrativa, mas não real, e que para eles é do mesmo plano da realidade. Então, esse foi um aprendizado que eu fui tendo com eles e uma busca na construção da narrativa. Eles romperam com a minha tradição cinematográfica e eu me abri para a tradição fantástica de narrativas indígenas. De outro lado, eu também atuei como alguém que propõe transformações no modo deles atuarem. Porque, por exemplo, só para vocês entenderem, e eu vou concluir, eu trabalhava com os homens de noite. De dia, era muito comum as mulheres virem falar comigo e me contar muitas histórias. A gente vamos dizer, houve um encantamento entre eu e algumas mulheres Yanomami. E nós conversávamos, elas perguntavam sobre como era a minha mulher, como era o sexo com a minha mulher, cadê as minhas filhas, como era a minha relação com minhas filhas, por que minhas filhas de 16 e 18 anos não estavam casadas ainda, porque os Yanomami, as meninas casam com 14 anos, e ao mesmo tempo eu perguntava coisa para elas, e surgiram muitas histórias. Então eu voltei para o Davi e para os homens e falei, eu gostaria de trazer algumas mulheres para a nossa mesa de dramaturgia. E o Davi me falou, não pode. A mesa de decisão dos Yanomami, o lugar de decisão dos Yanomami, ancestralmente não é um lugar de presença feminina. As mulheres não podem estar no lugar de decisão. E aí eu fiquei muito incomodado com aquilo. E eu falei para o Davi, o mundo está mudando, você sabe que lá fora as mulheres estão fazendo uma revolução, exigindo novas formas de participação. Eu acho que não vai ser bom para os Yanomami nós fazermos um filme em que a voz das mulheres não está presente. Nesse momento, o Davi levantou e saiu um pouco bravo, e eu pensei, eu acho que eu passei do ponto, acho que eu desrespeitei um pouco a autoridade Yanomami, propondo uma subversão dessa ordem. Talvez eu tenha cometido um equívoco. Passa uma hora, o Davi volta e me fala, Luiz, a Eruana, que é essa personagem que está no filme, que vocês viram, ela é uma grande mulher Yanomami, eu entendi o que você disse, pode sim trazer as histórias das mulheres Yanomami para o filme, pode combinar com elas diretamente e não precisa passar por mim. O que você decidir com as mulheres Yanomami pode virar filme. E aí a gente criou uma ruptura numa tradição Yanomami também. E as histórias da Eruana ganharam, que também são fantásticas, porque ela me trouxe histórias incríveis também, que a gente adaptou e filmou, elas também foram incorporadas à dramaturgia. Depois desse processo de 2 semanas, eu voltei com uma pequena equipe
de 5 pessoas, de propósito pequena, para a gente poder ter intimidade, pessoas escolhidas a dedo, que é uma equipe muito sensível, que é muito respeitosa e tem muita escuta com os indígenas, porque senão isso fere e estraga a relação. E nós seguimos num processo de escuta, em que a dramaturgia era muito aberta e a gente ia construindo com eles a dramaturgia. E aí deu um grande salto, que para interpretar algumas histórias que eram do campo dos sonhos e do campo dos mitos, nós decidimos que nós iríamos trabalhar com um processo de interpretação entre o documentário e a ficção. E tem várias histórias dentro do filme que elas têm uma estrutura de ficção, e muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar quando é ficção, quando é documentário, porque eles estão muito à vontade e os Yanomami são realmente grandes atores. Os povos originários atuam muito bem, eles têm um frescor, eles têm uma espontaneidade, eles têm uma presença de espírito no aqui e agora que o cinema ama. Então a gente conseguiu produzir algo muito arriscado, que teve um momento que eu falei, talvez esse filme não funcione com os brancos, talvez ele seja naive, ingênuo para os brancos, mas eu prefiro que fazer um filme para os Yanomami, então, do que abrir mão desse processo criativo. Mas, para minha surpresa, justamente por essa ruptura com uma maneira do cinema trabalhar, por uma decisão de um diretor e um roteirista que optou por perder o controle da situação, o filme acabou ganhando uma originalidade que está agradando no mundo dos brancos, né, ao ponto da gente ser selecionado para o Festival de Berlim, ganhar o prêmio do público no Festival de Berlim, ganhamos o prêmio de melhor filme no Festival da Coreia, e o filme está indo para festivais no mundo inteiro, no Peru, na Bolívia. Então, o filme na Coreia foi muito interessante, porque o júri que escreveu o prêmio do filme falou que eles, coreanos, se identificavam com os Yanomami e se sentiam próximos, como se fosse também antepassados deles. Isso me comoveu muito. Então, eu percebi que com esse processo a gente acabou conseguindo chegar quase que no inconsciente coletivo da humanidade. Eu achei que é uma coisa, o caminho que você transitava da história do dia a dia e as problemáticas, por exemplo, dos garimpeiros, não? Que é um problema muito forte também aqui no Peru, e como a relação com esse problema tão político, econômico, macroestrutural, que seja assim, ficava muito naturalmente entrelaçado com as histórias dos não-mãos, dos, a palavra não é divinidade, mas os personagens não-mãos mais Yanomami na sua história. E eu achei isso bem especial, porque às vezes quando na ciência o pessoal faz uma diferença muito clara entre um processo intersubjetivo, o nível mais cara a cara, assim, e as estruturas, e a história, a intervenção política, econômica e os grandes processos, fica fora um jeito de ser, que é um jeito indígena, que você está falando agora conosco, e que a gente sente também, né? Que as nossas histórias são intervenidas por agências que não são humanas, que sentimos um inconsciente humano que funciona assim, que a narrativa é muito mais profunda quando reconhecemos que o mundo também é fantástico, né? E que não existe uma divisão estrita, clara, sine qua non, que sempre está lá, que isso é falso, mas que é muito mais fácil pensar assim, né? Mas para os processos políticos, onde a agência de agentes como Bolsonaro, os missioneiros que financiam a entrada do missionário que chega, fica mais difícil fazer uma relação. Eu achei muito, muito, um mérito enorme como as histórias se entrelaçam, né? Eu queria que você me fale um pouco como que você chegou a esse resultado com o povo Yanomami, como que vocês acharam um jeito de entrelaçar as histórias assim. Então, isso se deveu muito às escolhas do Davi.
O território Yanomami, neste momento, ele está invadido por 20 mil, ou entre 20 e 30 mil garimpeiros, que estão destruindo a floresta e destruindo os rios. E quando eu fui filmar, eles já estavam lá. Mas o Davi falou claramente, eu não quero fazer um filme sobre os garimpeiros. Eu não quero fazer um filme, já que nós temos a oportunidade de fazer um filme como seu último filme que foi visto no mundo todo, nós temos a oportunidade de fazer um filme com os Yanomami, eu quero fazer um filme sobre os Yanomami, sobre a beleza do povo Yanomami, sobre a nossa potência cultural, sobre os xamãs Yanomami. E vamos falar dos problemas, do garimpo. Mas o filme não pode ser sobre isso. O filme não pode ser um filme que mostre os Yanomami como coitados. Eu posso ir filmar em algumas aldeias em que está todo mundo doente por causa de que estão bebendo água com mercúrio, que é um metal pesado usado sem controle nenhum nos garimpos ilegais. Nós podemos ir em aldeias e mostrar isso, mas eu não quero. Eu não quero mostrar a imagem do meu povo doente, eu quero mostrar a imagem do meu povo forte, lutando e falar dos problemas. Aliás, o Davi falou, porque se tem algum povo que está doente, não é o meu, é o de vocês. No meu território, a floresta ainda está viva, os rios têm peixes, as onças têm filhotes, as antas têm filhotes, as capivaras têm filhotes, os pássaros têm filhotes. O meu mundo está fértil. O mundo de vocês é que está agonizando. E ainda nem tinha chegado a pandemia. Então ele já dizia, vocês estão destruindo tudo e vocês precisam conhecer os Yanomami para aprender conosco como viver. E vocês estão doentes porque vocês pararam de escutar os seres mágicos de vocês. Ele chama de Xabiri, os espíritos da floresta de vocês. Antigamente, vocês europeus escutavam, mas quando vocês pararam de escutar, vocês adoeceram. Então, vamos fazer um filme para mostrar a nossa força, a nossa beleza. E aí foi isso que nós fizemos. Então, nós decidimos não fazer um filme sobre a invasão do garimpo, mas falar da invasão do garimpo. E na hora de falar da invasão do garimpo, eu decidi, nem tinha recursos suficientes para ir filmar o garimpo, os garimpeiros, porque eles dão tiro se eu for lá. E para eu ir lá, eu precisava montar uma estrutura. Não era o caso, eu não queria tirar o foco dos Yanomami. Então, nós vemos a presença do garimpo através de falas do Davi, de narrativas que ele faz e de um problema secundário, né? Que não é diretamente o problema mais grave, que é a destruição da floresta, mas o fato de que jovens Yanomami, que o Davi quer que fique lá, caçando de arco e flecha, porque eles ainda caçam de arco e flecha, eles recusam a arma de fogo, eles recusam receber Bolsa Família, ou seja, cestas básicas de alimentação, eles não querem, porque eles querem viver do modo ancestral, como os avós deles viviam. Mas o Davi enfrenta, por exemplo, os garimpeiros convidam os jovens Yanomami para vir trabalhar no garimpo e oferecem celular, arma de fogo, dinheiro. Então, este é um problema que está retratado no filme, mas de dentro para fora. A gente segue um jovem Yanomami e vê ele sendo seduzido por um outro Yanomami que está no garimpo, e a gente vê o problema do garimpo com esta intimidade. Então, nós optamos por não fazer um filme denúncia, apesar de que tem isso no filme, mas, sobretudo, buscar a potência dos Yanomami, que é tentar aproximar o próprio povo Yanomami que vai assistir esse filme e os diferentes povos do planeta que vão assistir, da compreensão de como é o modo de viver, de como é o modo de pensar, como é o modo de agir, como é a estética, como são lindos os Yanomami, como é potente a presença do xamã e dos espíritos Xabiri lá dentro. E, nesse sentido, eles mesmos escolheram que os espíritos da floresta, esses seres mágicos, tinham que estar no filme, e que os sonhos, que para eles é muito importante, tinham que ser narrativa do filme, né? Então, por exemplo, se desapareceu um guerreiro, um caçador, marido da Erruana, e ninguém sabe o que aconteceu, entre as hipóteses está em pé de igualdade. Ele pode ter sido comido por uma onça, ele pode ter sido fugido para o garimpo, e ele pode ter sido sequestrado por Ibarioma, que é um ser mágico, uma mulher que mora no fundo das águas e com frequência vem buscar namorados no mundo da terra e leva caçadores lá para baixo. Eles tratam essas três hipóteses como possível. E a Erruana vê as coisas no sonho. E nós filmamos tudo isso. Então, com isso, a gente consegue
trazer e construir e dar vida para esse mundo mágico num documentário, o que é bastante incomum, um documentário que trata a magia como um dado de realidade, e não com um olhar antropológico que cerca este fato, isola ele e guarda como se fosse uma peculiaridade específica. Não é uma peculiaridade específica, faz parte de um todo em que as coisas funcionam de um modo holístico e a magia faz parte de tudo, e o mundo é encantado o tempo todo. O filme mergulha, se entrega para esse tipo de realidade. E eu acho que é essa a beleza principal do filme, é o que mais me encantava no processo de montagem, e é o que eu tenho visto muito de comentários de críticos, de jornalistas, e mesmo seu, Débora, que reforça essa posição. Totalmente, porque quando as pessoas... Bom, no Peru, eu acho que a relação com o mundo indígena é muito mais íntima. Não, a gente tem uma herência, que é uma herência na sangue também, que é muito mais presente do que no Brasil, pela minha experiência. Minha mãe é brasileira, meu pai é peruano, e a relação é diferente. Mas o que eu achei muito bonito é que, às vezes, é difícil comentar qual é a racionalidade do povo indígena. E a tendência é isolar em compartimentos estancos opções que são muito diferentes, quando o racionamento, na verdade, pega com pé de igualdade opções que, para a pessoa que explica, são diferentes. Mas você... eu acho que também esse é o resultado do processo criativo, deu a coautoria. Então, o que a pessoa, o povo que enuncia, pode apresentar o seu jeito de racionar, não? De pensar, de olhar para o mundo. E eu acho isso um mérito bello, muito bonito. Eu queria te perguntar se você tirou alguma lição desse processo para o público também. Você falou que você queria que o povo Yanomami que assiste o filme se reconheça no filme. E que isso está funcionando também com outros povos do mundo, que se reconhecem nessa, sei lá, liberdade de apresentar outros jeitos de pensar o que é. Então, Débora, eu acho que o filme, para mim, na minha experiência pessoal, ele foi a experiência com os Yanomami e com os Paiter Suruí foi tão transformadora que eu deixei de morar na cidade e estou morando numa área onde eu já vivia muito tempo atrás, na minha juventude, onde eu fui professor próximo de um outro povo originário, que são os Pataxó, em que, quando eu tinha 20 anos de idade, eu morei aqui e fui professor deles. O fato de fazer Espagé e a Última Floresta e de mergulhar no modo de vida deles, em que há uma diferença muito grande, básica, que é os povos originários da América, eles não eles não tentam controlar o que vai acontecer, eles não tentam controlar o futuro, né? E o pensamento cartesiano que surge no século XV e XVI na Europa, o século das luzes, o monopólio da razão, e um desequilíbrio entre mitos e logos, em que o logos fica muito por cima e o mito desaparece, o mundo mágico é submetido diminuído, como se ele fosse, até o ponto de ele não existir mais, como se ele fosse algo folclórico e não um dado real. Toda essa construção que a Europa faz, ela está muito ligada a um desejo de controlar a natureza, de quebrar o átomo, de sair fora do ciclo da natureza e se entender como algo além. Esse processo lógico da sociedade caucasiana, renascentista, que vai desaguar no seu modo mais destrutivo e nocivo para o planeta, que é o capital, o capitalismo,
Ele produziu a gente está aqui conversando, nós temos hora para começar, hora para terminar, e a gente tem uma agenda dizendo o que a gente vai fazer daqui a 2 horas, o que eu vou fazer amanhã às 9 da manhã, às 15 horas, o que eu vou fazer a semana que vem, daqui a 3 semanas, está tudo controlado. A nossa economia é montada em bolsa de valores de mercado futuro. As pessoas compram participação na produção de soja da Rússia de 2023, mercado futuro de agricultura. Então, a nossa civilização ela está estressada, tentando administrar o futuro, controlar o futuro o tempo todo. A gente fica desesperado em relação aos imprevistos. Qualquer coisa que vai acontecer, para nós, é considerado um acidente. Os povos originários olham para nós e muito claramente falam: que tarefa equivocada, que perda de energia. Como você vai controlar o que vai funcionar, vai acontecer amanhã se chover? E se você acordar sem vontade de ir para a roça? Amanhã você vai ver se é mesmo o dia de você ir para a roça. O fato deles não gastarem energia tentando controlar o que vai acontecer na agenda, no modo de produzir e no modo de pensar, faz com que o devir esteja aberto. O que vai acontecer tem uma grande abertura, quase uma abertura newtoniana, vamos dizer assim. E, em compensação, eles vivem o presente com uma liberdade que nós perdemos. Como nós estamos o tempo todo ligados no futuro, nós não conseguimos mais viver o presente. O nosso presente é carregado de ansiedade. Nós somos extremamente ansiosos, nós estamos o tempo todo no limite de uma crise de pânico. Você pode acender a luz para mim, Maria? E trazer uma lanterninha que eu tenho? Eu estou providenciando luz porque vai cair a luz aqui fora, aqui em volta. Vai escurecer muito rápido. E nós com essa tentativa de controlar o futuro, nós nos tornamos seres extremamente ansiosos, que lidam com o presente, com o momento, com tédio. Se a gente não está numa rede social, no Instagram, não sei o quê, a gente não consegue mais ficar parado olhando para algum lugar, a gente não consegue ficar sentado esperando nada. E os povos originários, por não terem essa iniciativa, eles vivem o presente com muito mais potência, porque toda a energia está no aqui e agora. Então, eles têm muito mais escuta para os sons dos pássaros, para o movimento das formigas, para a brisa que bate, para como lidar com o conflito. E essa potência de viver o aqui e agora, para mim, pessoalmente, foi transformadora, a ponto de eu falar: eu preciso voltar a viver assim, eu preciso me desconectar dessa civilização que está na beira do pânico, do estresse e da ansiedade, e dentro do possível, é evidente, porque eu também trabalho com o mercado capitalista, também faço roteiros e filmes, mas dentro do possível, no meu dia a dia, trazer mais condições para eu estar aberto e decidir o que eu vou fazer amanhã quando eu acordar, poder cuidar das plantas, poder sair de canoa e remar. Então, mexeu muito comigo. E com a audiência, com o público, eu percebo que o filme mexe, porque muitas pessoas falam para mim: nossa, depois de ver o filme, que eles vivem tão lindamente, com tão poucas coisas, só tem uma rede ali, e o resto eles vão... Aí eu olho na minha casa e vejo tanto objeto, tanta roupa no armário, tanto equipamento, que eu falo: gente, por que eu preciso de tudo isso? Isso que eu acho lindo que o filme está provocando. Muitas pessoas me dizendo isso: nossa, o filme mexe comigo, porque me faz pensar por que eu preciso de tanta coisa e eu vivo tão estressado. E eles conseguem viver ali daquela maneira tão bela, com tão poucas coisas. E o Davi até fala no final do filme que o preço de nós europeus criarmos um fetiche da mercadoria, né, precisando o tempo todo, só estando satisfeitos quando a gente está comprando novas mercadorias, além de trazer angústia, estresse, está destruindo o planeta. Está tornando o planeta inviável, né? Está acabando recursos hídricos, está afetando o clima, há tempestades na Europa, estão falando que nos próximos dias vai nevar no estado do Rio de Janeiro, ou seja, não parece que eles têm razão. O meu cinema, ele quer se reconectar com um processo de escuta com a sabedoria, a ciência, a cosmogonia dos povos originários. Chegou a hora de nós aprendermos com as culturas originárias da América. Eles têm muito a nos ensinar. E é essa ponte que o meu cinema tenta fazer. Eu achei que a ponte para escutar, o jeito de racionar, o jeito de pensar,
era muito logrado no filme. E para mim é muito bom, porque eu sempre tento explicar isso nas aulas, mas o dispositivo que a gente tem numa aula é um de explicação, de análises, de sínteses, mas vocês estavam actuando, no, performando no momento as diferentes facetas sincrônicas, não? Do jeito Yanomami de abordar a vida. E eu achei isso muito refrescante, porque não é ficção, é documentário. Essa é a realidade, né? E eu queria aprender um pouco mais disso, de repente, para fechar essa conversação. E sim, na tua vida agora, né? Na tua vida como artista, você pegou alguns desses hábitos, né? De pensamento, né? Da abertura para o outro tipo de futuro. Mas Eu, tempo, né? eu fiz algumas escolhas pessoais, né, como eu acabei de dizer, de voltar a viver aqui do lado dos Pataxó, que é um povo originário que eu convivi quando eu tinha 22 anos de idade profundamente como professor deles, porque eu dei aula na escola para os Pataxó, mas eu mais aprendi com eles do que ensinei. E essa troca continua até hoje. Então, eu me aproximei agora, estou vivendo aqui junto com eles, do lado deles, né, ao lado deles, e também tomei algumas decisões, como o próprio Davi fala, para que tantas mercadorias, né, de diminuir o meu volume de trabalho. Eu diminui consideravelmente o meu volume de trabalho no dia a dia, o tipo de trabalho na qual a gente vende serviços, vamos dizer assim, e abrir mais espaço para um trabalho que tem um outro significado para mim, que é dois tipos, né? Um tipo de trabalho que é, por exemplo, mexer com as plantas, plantar e entender as dinâmicas das plantas e ter essa conexão mais forte com a natureza. E, de outro lado, também um outro tipo de trabalho que é o ócio, que também é uma maneira da gente trabalhar. Poder caminhar na praia, poder subir o rio de caiaque e entender que isso também é uma maneira da gente estar produzindo realidade, né? Eu sou roteirista, eu escrevo muito, e às vezes a maneira de eu trabalhar de tarde é pegar um caiaque e subir o rio de caiaque. Então, esse convívio com eles me tocou profundamente. Eu sigo militando, eu vou desenvolver provavelmente uma série grande agora com questões indígenas, a gente está trabalhando nisso, eu sigo trabalhando, mas eu mudei o modo de trabalhar. Em vez de trabalhar 10, 12 horas por dia, eu estou procurando trabalhar nesse tipo de trabalho, no máximo 4 horas por dia e mais 4, 5 horas em outras coisas, que também eu decido quando eu acordo, né? E que me aproximam de mim mesmo, me aproximam da natureza. Eu tenho tempo de ouvir os pássaros que estão aqui em volta, eu tenho tempo de aprender com eles, que as formigas que vêm mexer nas minhas plantas, que meu ímpeto é por veneno, eles me explicarem que não, que aquelas formigas estão comendo as folhas mais fracas das minhas plantas e, portanto, elas estão fazendo uma poda natural e orgânica, né? Me abrir para esse aprendizado dessa ciência dos povos originários. Então, eu trouxe isso muito profundamente para a minha vida e eu acho que isso vai estar no meu trabalho, como já está na Última Floresta, com certeza vai estar nos meus próximos trabalhos, né? Essa maneira de se deixar influenciar mais pela cultura dos povos originários. Assim como no Peru, você diz isso é mais presente do que nas grandes cidades do Brasil, como São Paulo e Rio. Mas se você vai para o interior do Brasil, é tão presente quanto no Peru, né? A Amazônia, ela é muito peruana, vamos dizer assim, né? Você vai para Manaus, você vai para Belém e os traços, os hábitos alimentares de cultura indígena são muito mais fortes que São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então o Brasil também é muito indígena. E isso é uma coisa que nos hermana, né? Exato. Muito obrigada, Luiz. Muito interessante conversar com você e muito interessante também aprender do seu processo que a gente sente no filme, mas agora a gente teve a oportunidade de profundizar. Verdadeiramente me sinto muito afortunada dessa oportunidade. Obrigada.
Obrigado, Débora. Obrigado, Elizabeth. Quero agradecer ao festival também, que me deu a oportunidade, muito importante para mim, de exibir A Última Floresta para essa audiência privilegiada do Peru. Eu estou muito feliz também com as coisas políticas que estão acontecendo no Peru. Acho interessante essas transformações que estão acontecendo. Aqui a gente está vivendo um regime de extrema-direita que está destruindo os povos indígenas, destruindo a cultura no Brasil, mas a gente também, como está fazendo a América Latina, vamos nos ligar mais à nossa própria identidade de raiz, à sabedoria indígena. O Brasil ainda vai achar seu caminho. Eu agradeço muito a Débora e a Elizabeth por essa oportunidade, tanto de mostrar o filme, como conversar com a audiência do Peru. Muito obrigado. Muchísimas gracias a Luis y a Débora por esta conversación tan esclarecedora sobre la película, pero también sobre la urgencia de nuestras sociedades de aprender de los pueblos originarios y seguir tratando de transformar la situación que muchas veces viven en el sentido de la vulnerabilidad, pero sobre todo aprender de ellos. De verdad, muchísimas gracias a ambos por este diálogo. Todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma de Spotify. Por favor, no dejen de ver La Última Floresta y también las otras películas en competencia, así como seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y de su página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación de esta edición en casa. Muchísimas gracias nuevamente a Luis y a Débora por esta grata conversación. Hasta pronto. Gracias, Elizabeth. Gracias. Conocerte. Y felicidades por este film tan bueno. Gracias.